parou numa reunião, a Bíblia diz, estava o Senhor reunido com seus filhos, conversando, Deus na sua reunião celestial, amém? Amém. Deus na sua reunião celestial, tratando com os anjos, de que forma te abençoar, de que forma converter o seu familiar que ainda não é convertido, traçando estratégias. Deus é estrategista, traçando estratégias para alcançar os aflitos. Deus é maravilhoso, amém, gente? E a Bíblia diz que veio Satanás, oportunista. Deus é estrategista, Satanás é oportunista. Veio Satanás, se aproximou daquela reunião. Deixa eu ver aqui quem o Senhor está querendo abençoar, para eu dar uma atrapalhadazinha, para eu dar uma frustradazinha. Ninguém frustra os planos de Deus. Como Deus quer, vai acontecer. Diga isso. Vai acontecer, pronto. Mas Satanás não vai perder tempo. Ele tem pouco tempo. Os dias dele estão contados. Para ele não tem mais salvação, para ele não tem mais jeito, ele já está condenado ao inferno, e ele quer levar o maior número com ele para o lago de fogo e enxofre. Então vem Satanás, Jó capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode ficar à vontade, verso 1, Jó capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora atenta para as 4 qualidades de Jó. Ele era, leia comigo, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É isso que eu quero que você grave no seu coração. Primeiro, íntegro. O que significa ser íntegro nos dias de hoje? Aos olhos das pessoas, aos olhos de Deus, ser honesto. Ser transparente consigo mesmo e com o outro. Não adianta eu querer ser transparente também com metade e a outra metade ser fingido. Ou ser transparente a quem pode me oferecer alguma coisa. Ou ser transparente com quem tem algo a me dar. Não, isso não é integridade. Integridade é em todos os momentos ou em qualquer situação a gente proceder da mesma forma. Lá dentro da minha casa tem uma pessoa que está me vendo, uma pessoa humana, né? Que é a minha esposa. Quando eu estou na igreja tem centenas de pessoas que estão me vendo. Então, esta mesma pessoa, se eu sou íntegro, essa mesma pessoa que você vê aqui no altar, tem que estar também lá dentro de casa quando só tem uma. Quando eu fecho a porta do banheiro, não tem ninguém me vendo. Tomara, né? Mas eu tenho que continuar sendo o mesmo. Ser íntegro é você não abrir mão da sua honestidade, da sua transparência, da sua fidelidade, seja onde for. Ter posicionamento, eu penso desta forma. Posso estar errado, e boa parte da nossa vida, nas escolhas que fazemos, a gente erra, mas a gente tem que ter postura. Se errou, ter postura para reconhecer. É alguém que exprime sem artifício, sem intenção de enganar. Pode ser que fale alguma coisa indevida, pode ser que faça algo de errado, mas a intenção não era enganar. Sem disfarce, não tem fingimento, transmite confiança ao falar. Pode falar até errado, pode não ter um bom português, pode não ter muito estudo, mas quando a pessoa é íntegra, o falar dela, a maneira que ela fala, a maneira que ela se porta, até o olhar dela, eu aprendi com o meu pai, desde pequenininho. Quando eu saí de casa com 15 para 16 anos, eu saí da cidade onde eu morava com os meus pais, meu pai disse assim para mim, uma das últimas coisas que eu ouvi dele, antes de sair de casa: meu filho, sempre olhe nos olhos das pessoas, para que ninguém te engane, para que ninguém te engane, sempre preste atenção no que a pessoa está falando.
Então, na maneira de falar, na maneira de se expressar, a gente só é enganado, pessoal, honestamente, se a gente quiser. Deus nos dotou de uma sabedoria extraordinária. A moça só é enganada pelo rapaz se ela deixar. O rapaz só vai ser enganado pela moça se ele quiser. O eleitor só vai ser enganado pelo candidato se ele quiser, e vice-versa. Quem está entendendo? É só a gente observar, prestar atenção, porque aquele que é íntegro, Deus é com ele, e Deus não deixa ele se enganar, e nem ser enganado. Isso é integridade. E eu vejo às vezes as pessoas querendo tirar proveito de coisas que naquele momento favorece ela. Ontem eu tive uma experiência como essa, e eu fico com o meu coração entristecido, de ver pessoas que às vezes por causa de reais, de troco, de valor, de 100, 200, 1000 reais, a pessoa joga a alma dela no inferno, porque ela mente, ela rouba, ela engana, ela desrespeita. E a gente fica até sem reação, vendo determinadas atitudes, porque não precisa nem de Deus, de ser de Deus, para a pessoa ser íntegra, porque às vezes a pessoa, ela nem frequenta uma igreja, ela nem conhece a palavra, mas ela tem integridade, é homem de palavra, tem uma palavra só. Compreende o que eu quero dizer? Sim ou não? Quem entende o pastor? Não vou me estender muito no íntegro, você já entendeu. Vamos em frente ali. Jó tinha essa qualidade, ele era sincero diante de Deus, mas também era sincero diante dos homens, e isso agradava o coração de Deus. Segunda qualidade de Jó, ele era reto, significa que não tem curvatura, direito, que vai sempre o que, igreja? Na mesma direção, direto. O que mais? Justo. Você pega uma estrada cheia de curva, você nunca sabe o que tem ali na frente. Você pode ver que na estrada cheia de curva tem um monte de placa, diminui a velocidade, perigo, cuidado, tem um monte de placa, porque a gente nunca sabe o que está na curva, e a Bíblia diz que Jó era reto. Quando você pega uma estrada, uma pista reta, você consegue enxergar lá na frente, você já vê lá na frente. Assim é a pessoa quando ela é reta, ela não tem que ficar escondendo, ela não tem o que esconder, ela não se preocupa com isso, porque quem olhar já vê a vida dela, os passos dela, com quem ela anda. Então, ser reto não tem curvatura, é direito, anda na mesma direção, não é influenciado, sabe? Não vai na onda, não segue o fluxo. Antes de tomar uma decisão, pensa, mas eu vou agradar os meus amigos com isso, mas e o meu Senhor? Eu vou conseguir agradar aqui se eu fizer isso, mas e o meu Senhor? Além de reto, pode seguir por favor? Íntegro, que significa verdadeiro. Jó conseguia ser reto, olha só, mesmo diante de uma sociedade corrompida. Nós vivemos diante de uma sociedade corrompida? Sim ou não? Ele se mantinha reto diante de Deus. Jó tinha essa virtude. Ele não era dividido em seus pensamentos. Ele era coerente, sendo reto em sua casa, em seus negócios, na família e em tudo que fazia. É como eu disse anteriormente, eu tenho que ser quem eu digo que sou. Eu tenho que ser quem eu tento mostrar que sou. Outro dia uma pessoa falou, pastor, mas ninguém... Eu falo lá em casa, eu falo no meu trabalho que eu sou de Deus, as pessoas zombam, as pessoas riem de mim. Só que quem é de Deus não precisa falar que é. Porque quem é simples. Se eu tiver que provar para você que sou de Deus, então eu não sou. É algo natural. O caráter de Deus moldado no ser humano. Porque quando Adão pecou, o primeiro Adão, quando ele perdeu a autoridade sobre Satanás, então ali ele fora deformado. A imagem e semelhança de Deus, que era para estar no homem, foi deformada. E a partir daquele dia, o dia da desobediência, né, o dia em que Adão
desobedeceu, ele entregou a autoridade nas mãos de Satanás. A partir daquele dia surgiu a dor, surgiu a tristeza. Eles estavam no paraíso, de repente, por causa da desobediência, a Bíblia diz que Deus já teve que sacrificar. Deus sacrificou um animal, para que eles pudessem se cobrir, porque eles se sentiam envergonhados. Já veio a vergonha, por causa da desobediência, o que não é diferente, mesmo com Jesus, que lava, que purifica de todos os pecados. Se a pessoa, ela vive na prática da desobediência, ela foge do que é reto, do que é íntegro, do temor a Deus, então ela sofre a dor, ela sofre a humilhação, ela sofre a vergonha, trava a vida dela, porque a fidelidade, a integridade, ser reto, ser temente a Deus, destrava a nossa vida. Você vai ser bem-vindo na terra, e você vai ser bem-vindo no céu, temente a Deus. Quarta qualidade de Jó: ser temente a Deus significa respeitar a sua santa palavra. Obedecer não por medo, que às vezes a pessoa, não vou fazer, eu gostaria tanto de fazer, mas não posso. Medo, a gente obedece por temor. Lembra o caso de José? Lembra ele na casa do seu patrão? A esposa do seu patrão querendo ir para a cama com ele, de todo jeito ela queria, ela se jogava em cima dele, mas ele tinha consciência. Não, peraí, poxa, ele abriu a porta da casa dele para mim, ele confiou o trabalho nas minhas mãos, os trabalhadores aqui nas minhas mãos, sou responsável por essa casa. Olha o que é integridade, o temor a Deus. Ele disse: por dois motivos eu não vou me deitar com você. Primeiro, porque o teu marido, o meu senhor, o meu patrão, confiou isso aqui em minhas mãos. E segundo, não quero entristecer o coração do meu Deus. Por isso que ele se tornou de escravo governador, porque na hora de ser provado, foi aprovado. Se você não atenta para as circunstâncias, muitas vezes Deus permite determinadas situações, não é porque Ele te abandonou. Provas que você passa, apertos que você enfrenta, e Deus os permite, não é porque Ele quer te castigar, Ele quer te preparar para algo muito maior, Ele quer te preparar para algo muito grande, e Ele precisa que você, que eu, que nós venhamos a amadurecer. Uma pessoa madura, ela está apta para conquistar coisas maiores do que as que ela já tem. Se eu conquistei isso aqui, eu queria muito isso aqui, eu conquistei isso aqui, e isso aqui não mudou o meu caráter, não mudou a minha personalidade, não mudou o meu relacionamento com Deus. Deus está vendo o seguinte: eu posso dar algo ainda maior para Ele. Eu conquistei isso aqui, e eu não mudei com isso aqui, eu continuei da mesma forma, o meu procedimento é o mesmo, aquelas qualidades de Jó estão presentes na minha vida. Então Deus olha e diz assim: bom, eu dei aquilo ali, ele não mudou, eu dei isso aqui, o abençoei com isso aqui, ele não mudou, então eu vou entregar agora para ele isso aqui. E de conquistas em conquistas, você vai glorificando o nome do Deus que você serve, amém? Porque quem olhar para você vai dizer: puxa, ali vai um vencedor, ali vai uma vencedora, ali vai alguém que saiu da lama, que deu a volta por cima, e o nome do Senhor é glorificado. Só que você permanece firme na presença dEle, desde aqui da primeira, porque você sabe que não é isso aqui, que não é aquilo ali, que não é aquilo lá, que me faz ser quem eu sou. É o que habita dentro de mim, é a presença de Deus. Veja que Jó tem uma canção de Jó, conhece a canção de Jó? A canção bonita, gosto muito dessa canção, que fala a esposa de Jó mandando Jó amaldiçoar o seu Deus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, menos Deus
bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Olha, é isso mesmo, é isso aí. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Eu pedi, Ele me respondeu, é o meu Senhor. Eu pedi, Ele não me respondeu, continua sendo o meu Senhor. Independe, aí veio Satanás, na hora que Deus, voltando lá para o início da pregação, Satanás veio e Deus falou: você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás vira para Deus e diz assim: também, só deu tudo para ele? Não falta nada para ele? Olha lá, prosperidade, abundância, filhos, família, esposa, saúde. Deixa eu tirar alguma coisa dele, você vai ver se ele não blasfema contra ti na mesma hora. É que Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe quem é o seu maior tesouro. Ele sabe quem Ele pode abençoar sobremaneira. Diga glória a Deus. Ele sabe. E é por causa do seu coração que você é honrado ou não. É por causa do que você nutre no teu coração que você é extremamente abençoado ou não. Pode passar pelo deserto, pode passar pelo vale da sombra da morte. Veja os heróis da fé, veja eles falando disso. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. No deserto, Abraão, no deserto, Isaac, pega as coisas, arruma as malas, os filisteus, os cananeus, os jebuseus, todo mundo indo embora, porque plantava e morria, uma seca horrível, terrível. Isaac arruma as coisas também e fala: vamos embora que aqui não dá mais. Quando ele está saindo, Deus vem e falou: Isaac, fica aí, é aí que eu vou te abençoar. Pega a tua semente e planta, porque aí nesse lugar onde ninguém vence, você vai vencer. Onde não dá certo para ninguém, vai dar certo para você. Onde ninguém consegue, você vai conseguir. O que Isaac fez? Obedeceu. Esse é o segredo. Isaac obedeceu. Ele poderia falar: não, Deus, me perdoa, Deus, vou continuar te servindo, mas eu vou fazer aqui porque eu conheço a terra, eu sei que não dá, está todo mundo plantando, jogando fora a semente, porque não nasce. Mas ele pegou a semente, ele plantou a semente dele, e a Bíblia diz: naquele mesmo ano, 2020, nesse mesmo ano, os que obedecem, os que creem nessa palavra, vão colher 100 por 1. Quem recebe? Quem recebe isso? No mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Lá, os outros, lembra de Abraão e de Ló? Os pastores de Abraão e de Ló começaram a brigar entre si, porque o rebanho aumentava muito, era muito grande a prosperidade, por causa da bênção de Abraão, e eles começaram a brigar entre si, e Abraão chega para Ló e diz: vamos nos separar,
para a gente evitar problemas. Às vezes a gente tem que... Tem pessoas que às vezes suga as tuas energias, suga as tuas forças, só traz coisa ruim para perto de você, só fala derrota, só fala problema, não tem essas virtudes e quer que você não tenha também. E Ló estava fazendo isso. Então Abraão chegou e falou assim: ô Ló, vem cá, seguinte, a gente continua amigo, sou teu tio, continuar de boa, ó, vai para um lado e eu vou para o outro. Levou Ló para um lugar onde se via ao mesmo tempo o deserto e as campinas do Jordão. E falou assim: ô Ló, escolhe aí para onde você quer ir. Mas olha, rapaz, escolhe para onde você quer ir. Se você for para o deserto, eu vou para as campinas do Jordão. Se você for para a campina do Jordão, eu vou para o deserto. Você acha que Ló escolheu o quê? Fala aí. Tudo verdinho, lagoas, lagos, tudo florido, bonito, e para cá só areia, só sequidão. Ló disse: já que o senhor deixou eu escolher, não faço muita questão, mas já o senhor me deu a opção de escolher, então eu vou ficar com as campinas do Jordão. É o caminho das águas. Jó falou: beleza, vai em frente, vai lá. Pega teus pastores, pega o teu rebanho, pega o que é seu e vai. E ele foi para o deserto com os seus. A Bíblia relata a desgraça de Ló. Desgraça dele. Deus pede a ele que saia da cidade. Deus manda anjos para guardar ele, Abraão aqui orando pelo miserável do Ló. Ló passou pelo melhor lugar, fracassou na campina do Jordão. Abraão venceu no deserto. Não é quem eu sou e nem aonde eu estou, é quem está comigo. Amém? Não é quem eu sou nem aonde eu estou, é o que, igreja? Quem está com você? Deus disse: eu vou matar todo mundo lá em Sodoma e Gomorra, Abraão. Ó, se tiver 50 justos lá na cidade, mesmo assim o senhor vai acabar com a cidade? Se tiver 50, não. Aí Abraão fala: senhor, mas não, tá bom, não é 50, mas se tiver 20 justos lá, só acaba com a cidade? Não, se tiver 20, tá, não, Abraão. Senhor, mas se tiver 10 justos lá em Sodoma e Gomorra, o senhor preserva a cidade? Se tiver 10, então... Mas ele queria salvar, livrar quem? Ló, o único. Sua descendência, o seu sangue. O senhor me perdoe eu falar mais uma vez com o senhor assim, mas se tiver um justo só lá, o senhor segura um pouquinho antes de mandar fogo na cidade? Tá bom, Abraão, se tiver eu seguro um pouco. Mas o fogo já está aceso, vai cair a bola de fogo lá. E Deus manda os anjos lá para tirar Ló. Deus pede que Ló saia e não olhe para trás. A mulher vira uma estátua de sal, porque está pegada às coisas. Aí vira um inferno. Ele vai para a caverna, se relaciona com as próprias filhas, tem filho com suas próprias filhas, e vira uma maldição a vida dele. Eu estou dando exemplos para você das escolhas que nós fazemos. E nós temos a opção na hora de fazer as escolhas, mas na hora de arcar com as consequências, não. Eu posso escolher que semente plantar, agora eu não posso escolher que fruto colher. E por causa dessas virtudes de Jó, ele passou pelo vale da sombra da morte. Satanás quis desafiar a Deus. Pensa que coisa extraordinária. Deus falando: está vendo Nasson? É Nasson, né? Nasson. Está vendo Nasson ali? Está vendo fulano lá? Está vendo o Gabriel ali? Está vendo a Aline ali? Está vendo o Celso ali? Seu Gilberto, o João? Está vendo? E citar para Satanás as suas qualidades. Agora pense o contrário. Poder chegar para você, para Deus, e falar de você. Porque lembra de Pedro? O que Jesus falou para Pedro? Satanás está reclamando de você.
Ele quer te peneirar. Te converte, Pedro. E converte teus irmãos também. Não foi Jesus que falou para Satanás de Pedro. Foi Satanás que falou de Pedro para Jesus. Ó, Satanás vem reclamar de você, hein? Ele vai te peneirar, tem que se converter. O oposto do que aconteceu com Jó. Se converte, Pedro, e vai lá e converte teus irmãos também. Essas qualidades faz Satanás olhar para você, que é homem, que é mulher, e ter respeito para com você pelo Deus que você serve. Quem entendeu a palavra? Tem mais ali? Temente a Deus. Obrigado. Por isso, tendo recebido um reino. Olha o que diz Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí no livro de Hebreus ele fala, o reino que está estabelecido em nós não pode ser abalado. O reino que está estabelecido em nós não pode ser corrompido. O reino que foi estabelecido em nós não pode ser vencido. O reino de Deus que está em você não pode ser destruído. Hoje, o reino de Deus está em você, para que amanhã você possa estar no reino de Deus para toda a eternidade. Se o reino de Deus não estiver em mim, Jesus disse isso, o reino de Deus está em vós. Não está nem ali, não está lá, está em vós. Se o reino de Deus não estiver em mim, como que eu quero um dia estar no reino de Deus? Então ele tem que estar em mim. E o reino de Deus exige essas 4 virtudes que nós citamos nesta manhã: íntegro, reto, temente a Deus e ainda que se desvia do mal. Foge da aparência de Satanás. Foge. Se a Bíblia diz que era necessário ele se desviar, é porque o mal vinha em sua direção. O mal vinha em direção dele. Por isso Jesus fala, né? Ele está ao nosso derredor. Desviar significa afastar, mudar o rumo. E é exatamente isso que Jó fazia. Fugia da aparência do mal. Saía da roda dos escarnecedores. Uma pessoa que se desvia do mal sabe onde pode entrar, o que falar, com quem andar e compartilhar seus sonhos, projetos e desejos. Às vezes você pensa que o mal é só Satanás. Ele não vai aparecer com um par de chifres na cabeça, com um rabo grande e um garfo na mão, dizendo: eu sou o diabo e eu vim pegar você. Tá bom. Se desviar do mal, se desviar daquilo que você sabe, pessoas que você sabe que são negativas, pessimistas, pessoas que, como eu falei anteriormente, só suga a sua energia. Se você compartilha seu sonho com ela, os seus projetos com ela, 50% de dar certo vai por água abaixo. Estou pensando em fazer assim. Dependendo com quem você compartilha isso, 50% das chances de ter sucesso vai por água abaixo. Jó se desviava do mal. De madrugada, ele acordava quando os filhos dele estavam nas festas, quando os filhos deles estavam nas orgias. Ele acordava de madrugada e ofertava a Deus pelos seus filhos. Fazia ofertas a Deus pelos seus filhos e dizia: se os meus filhos pecaram contra ti, Senhor, perdoa eles. Ele orava pelos filhos, ele consagrava os filhos. Satanás veio e tocou na saúde de Jó, nas finanças de Jó, na família de Jó, mas não tocou na intimidade que Jó tinha com Deus. Ele foi para a cinza coçar a pele com um caco de telha e orava pelos amigos dele. Orava. Quem precisava ali de alguma coisa? Jó. Mas ele orava pelos amigos dele. Nas cinzas, a mulher mandando ele abandonar ao Deus dele, e ele orava pelos amigos dele. Ele falou assim: mulher, se ele fosse
Catarina, ele dizia, tá estola. Tá estola. Você não sabe o que está falando. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus o abençoou e deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Se ele já era bem sucedido antes, imagina então agora. Essas virtudes, elas têm que permanecer com você até o último suspiro de vida. Quem entendeu a palavra?